Um bom dia para vocês. E eu já fiz um vídeo hoje, né, que é sábado. Eu fiz um vídeo, só que eu me esqueci de soltar os 10 mandamentos, que é justamente falando sobre o sábado. Que tem que respeitar o sábado, porque o sábado é o sábado do Senhor, né? O sábado do repouso dele, do descanso dele. Eu vou soltar para vocês referente aos 10 mandamentos, referente ao sábado. E vou soltar o sonho também referente que Jesus apareceu para mim, igualzinho ele foi crucificado. Eu vou soltar para vocês, que eu não vou ficar com falha perante o meu noivo maravilhoso por causa disso. Eu vou soltar hoje, porque se o Senhor apareceu pra mim, me mostrando que tava desse jeito, porque o Senhor tava, entendeu? E vou soltar pra vocês agora. Eu sonhei. Ah, bom dia pra vocês. A paz do Senhor pra quem é evangélico, pra quem não é evangélico. Eu te dou um bom dia e te convido pra tu aceitar o sacrifício que ele, que ele fez por ti na cruz do Calvário, né? A chance, a oportunidade. Jesus não viu, Jesus não viu, mas Jesus está voltando. Não é tempo das pessoas estarem com brincadeira, não. Ó, Jesus está voltando, arrependei-vos. Todos, Jesus está chamando ao arrependimento. Tempo evangélico, tempo católico, as pessoas que não aceitaram Jesus. As que estão desviadas, o Senhor também chama vocês ao arrependimento, para que vocês voltem para casa. E porque Jesus ama vocês. O ímpio, que não aceitou Jesus ainda, e aqueles que aceitaram Jesus, que se desviaram, e aqueles que estão dentro da casa do Senhor. O Senhor ama vocês, mas Jesus chama todos nós ao conserto, tá bom? E olha, eu sonhei que eu tava. Deixa eu botar mais pra trás. Eu sonhei que eu tava num canto. Quando eu me virei, eu tava num canto. Quando eu olhei pra trás de mim, eu avistei Jesus. Ele vinha descendo uma rua, era uma rua meio de subida, ele vinha descendo a rua. E no caminho que ele vinha descendo essa rua, glória a Deus, no caminho que ele vinha descendo a rua, era uma rua de subida, ele vinha descendo, ele vinha descalço por cima da calçada, era uma rua de ponto de comércio, os comércios tudo fechado. Ele vinha sozinho pelo meio da rua. E ele vinha igualzinho, ele foi crucificado, com a coroa de espinho na cabeça, os cabelos dele tudo ensopados de sangue. Ah, ele todo coberto de sangue e ele vinha descalço por cima da calçada. Eu corri, fui ao encontro dele, eu abracei ele, ele me abraçou, me cobriu com o manto. Ah, que eu vou dizer a vocês, daqui pra cima ele tampou. Ah, Jesus vinha com a coroa de espinho na cabeça e o cabelo dele todo ensopado de sangue. Ele vinha todo coberto de sangue. Ah, o que eu vou soltar para vocês detalhes desse sangue. Na hora que eu abracei o Senhor tampou a cabeça, o Senhor tampou do joelho para baixo, o Senhor limpou daqui do ombro até acima do joelho. Por que o Senhor limpou para me abraçar ele? Porque era o pecado do mundo inteiro sobre ele. Por isso que o Senhor limpou, entendeu? E o Senhor limpou, eu abracei ele me abraçou, me cobriu com o manto e eu me acordei. E é isso que eu tenho para soltar para você. E o que foi que eu entendi desse sonho? Que o Senhor estava abandonado no id dele, estava sozinho. Não tinha um pé de pessoa com ele no meio da rua. E é o que está escrito aqui no livro do Apocalipse, que eu vou ler para vocês. Apocalipse, que eu vou ler para vocês, 2, e o versículo 3, e o versículo 4, e o versículo 5, ó. E sofreste, tende paciência, trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. Aqui Jesus está elogiando os trabalhos dos companheiros dele dentro da casa dele. O Senhor está elogiando os trabalhos dos pastores, né? E versículo 4, o Senhor tem algo contra essas pessoas, né? Ó, tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. O que é o primeiro amor? O id do Senhor, levar o evangelho, sair pregando, entendeu? Ó, lembra-te por de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois senão brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castital, se tu não se arrependeres. O Senhor está dizendo, se não haver arrependimento e transformação de vida, o Senhor está dizendo que vai vir sobre essas pessoas, algo que elas têm para ganhar. Muitas pessoas, tem muitos pastores que estão dentro da casa do Senhor, 10 anos, 20 anos levando a obra do Senhor, por falta de arrependimento, eles vão perder o que eles têm para ganhar. Porque não se arrepende. Você tá dizendo, se não se arrepender, vai perder. Ó, pois senão brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castital. Se tu não se arrepender, você tá dizendo, tem que haver arrependimento e mudar, né? Ou voltar a obedecer. É o que eu vou ler para vocês aqui. Apocalipse 4 e o versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se põe zeloso e arrepende-te, o Senhor está dizendo. Se não se arrependeu, o Senhor castiga. Mas entreguei, né? A passagem eu entreguei. Apocalipse, né? Li os versículos. Agora eu vou ler para vocês o que é
Coríntios, o Senhor fala também, né? Tá faltando pessoas para pregar o evangelho. Em Coríntios não, é em Romanos 10. E o versículo, dessas pessoas que não aceitaram Jesus, vou ler 2 versículos também para vocês, ó. Romanos 10, o versículo 9, versículo 8, para vocês que não aceitaram Jesus, ó. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serão salvos. Se tu confessas Jesus com a boca, perante os homens, né? Porque há escrito, o versículo 10, solte aí. Visto que com o coração se crê para a vida, para a justiça. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Só tem salvação se tu confessa Jesus como suficiente salvador da tua vida perante os homens. Entreguei para você. Vou agora ler sobre essas pessoas, né? O que é o ID do Senhor? Ora, é trabalhar na seara do Senhor. Como, pois, invocar aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue? O Senhor está dizendo, falta pessoas para pregar o evangelho. E como pregaram se não for enviado? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegria de boas coisas. Último versículo. Mas nem todos têm obedecido o evangelho, pois Isaías disse, Senhor, quem creu na nossa pregação? Não creu, mas a gente está pregando, né? A palavra do Senhor está sendo enviada para milhares de pessoas, né? Aí cabe o que? Cada um procurar a sua própria salvação. É igualmente procura um emprego. Procura um emprego para sobreviver. Vocês procuram a salvação para vocês manter a vida espiritual de vocês viva. Do mesmo jeito que é a vida espiritual, do mesmo jeito que precisa de trabalho para sobreviver, o espírito da gente precisa de quê? Do mesmo jeito de se manter vivo. Como é que vai se manter vivo? Dentro da casa do Senhor. Ele que te revela o teu espírito. Com o quê? Com a palavra dele. Jesus está voltando. Arrependei, mas Jesus está voltando. Arrependei e voltar a aceitar Jesus Cristo como suficiente salvador da vida de vocês. Vocês que aceitaram Jesus estão desviados. Volta para casa do Senhor. Jesus está voltando. Para buscar a sua noiva e para buscar os seus convidados, né? Para buscar o que? A sua igreja amada. O Senhor ama todos que estão na face da terra. Pelo Senhor, o Senhor vai ver a humanidade inteira, nem vai passar por sofrimento. Mas o povo endurece o coração e não quer salvação, né? Quer viver os seus próprios caminhos, deixando o caminho do Senhor de lado, que é justamente o caminho que conduz ao céu. Ele... Já tô em Osés? Mateus. Já tô em João novamente. Já que foi em João, deixa eu ler pra vocês, ó. João 14, o versículo, que é o versículo 6. E disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O Senhor está dizendo que ninguém vai ao céu se vocês não andarem no caminho estreito. Como tem escrito lá em Mateus 7, o versículo 13 e o versículo 14. Sai do caminho largo, vai para o caminho estreito. Jesus é o caminho. Só entra nas portas do céu se estiver no caminho estreitinho. Agora eu vou para o quê? A seara do Senhor. Tô chegando. Tá aqui, já cheguei. Ó, justamente sobre esse sonho que eu soltei pra vocês. Que todos esses versículos que eu soltei, né? Esses daqui são referentes ao sonho. E aquele primeiro que eu soltei pra vocês, que é em Apocalipse. Ó, esses outros é devido à salvação, né? Pra gente ter a nossa salvação, ó. E percorria Jesus. Isso aqui é sobre o quê? Jesus está ensinando os companheiros dele a pregar, levar o ídolo. Igualmente ele ensinou os discípulos. Quem ensinou os discípulos foi o Senhor. Olha, tu vai nas cidades, nas aldeias. E aonde era que o Senhor estava mandando? Ó. E percorria Jesus. Está escrito aqui, ó. E percorria Jesus todas as cidades de aldeia, ensinando nas sinagogas dele. Aqui Jesus estava indo com os 12 discípulos dele. Nas aldeias. E nas sinagogas. Que está dizendo aqui, ó. Sinagogas. Sinagoga é templo, igreja.
entendeu? Jesus pregando, ó. E percorria Jesus todas as cidades e aldeia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Jesus estava aqui curando e pregando o evangelho dentro da casa dele mesmo, entendeu? Curando e pregando o evangelho, entendeu? Nas casas também, a casa lá onde ele passaram aquela pessoa por cima do telhado, né, e colocou ele mesmo na frente dele, e o Senhor ressuscitou aquela, curou aquela pessoa, né, então, e foi no dia de sábado que eu vou soltar justamente para vocês, não essa parábola, eu vou soltar os 10 mandamentos, né, a gente deve trabalhar assim, na obra do Senhor, fazer as coisas no sábado, mas as coisas do Senhor no sábado, porque Deus trabalha até no sábado, que é o que fala da boca do Senhor, né, o pai trabalha até no sábado e o filho também, corretão. E a noiva também trabalha até no sábado. Estou pregando a palavra de Deus. Agora eu vou para os 10 mandamentos, que é justamente sobre o sábado. Que as congregações do Senhor não respeitam o sábado. Então, e aqui tem falando sobre aqueles 10 mandamentos, que o templo evangélico não cumpre. Quer dizer que os templos não cumprem, né? Ó, Êxodo 20, começa no versículo o quê? No versículo 8. Ó, lembra-te dos dias de sábado. Você está mandando para que vocês lembrem do dia de sábado. Para o santificar. Para santificar o dia de sábado. Tu e o Senhor. Ser dia trabalhar. Ser dia trabalhará. E fará toda a tua obra. Você está tem 6 dias, começando no domingo para tu fazer as tuas obras. Mas o sábado é dele, ó. Mas o 7º dia é o sábado. Você tá dizendo que o 7º dia, como as pessoas dizem, que é o domingo, não é o domingo. A Bíblia aqui, os 10 mandamentos falam que é o sábado. Jamais eu vou pisar por cima. Por quê? Porque saiu da boca do Senhor o sábado, entendeu? Ó. Mas o 7º dia é o sábado. Jamais eu sou louca de abrir a boca e dizer que o 7º dia é o domingo. Não, o 7º dia é o sábado. Se você que é o sábado e acabou essa conversa. Do mesmo jeito eu falo. A noiva do Senhor fala do mesmo jeito. É a noiva e o noivo, ó. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, o teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem os teus filhos, nem as tuas filhas, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animais, nem o teu estrangeiro que está entre as tuas portas, nem as pessoas que estão de hospedagem na nossa casa, nós não podemos deixar ela fazer nada no dia de sábado, dentro das portas da nossa casa. Por quê? Porque o sábado é do Senhor. E encerrei para vocês, li o versículo 8, o 9 e o 10 para vocês, referente ao sábado. Agora eu não vou ler mais para vocês aqui, Êxodo mesmo, falando sobre o sábado. Ó, deixa eu procurar aqui, deixa eu ver onde é. Vem por aqui, peraí. Já achei uma, vou lá achar outra. Pronto, tá aqui. Justamente sobre o sábado. Ó, Êxodo o quê? Êxodo 31. Êxodo 31, vou começar aqui vou começar aqui no versículo 12, ó. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, olha, preste bem atenção, mesmo essa palavra foi para Moisés naquele tempo lá antigo. Olha, em Mateus, Jesus disse que em Mateus 24, versículo 35, o Senhor disse, passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra dele, os 10 mandamentos, é válido, é para todo sempre, entendeu? Ó, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, tu, pois, fala ao filho de Israel, dizendo, certamente guardai o meu sábado. O Senhor está pedindo para falar para a igreja dele, para vocês guardarem o sábado, ó. Coisa que as congregações diz que respeita ao Senhor, mas não respeita nem os 10 mandamentos. Guardai o meu sábado. Portanto, isso é um sinal entre mim e vós. Nas vossas congregações. O Senhor está falando para quê? Para os templos dele, templo evangélico, templo católico, entendeu? Ó, coisa que, né, então. Para que saiba que eu sou o Senhor, que o santifica. Então, o Senhor falou para quê? Justamente para as congregações dele. E olha o que ele está falando no restante do versículo. Para que
sabais que eu sou o Senhor, que o santifico. O Senhor que santificou o sábado, ainda santifica a aliança que nós temos com Ele no dia de sábado. Ó, portanto, guardai o sábado, porque santo é para vós. O dia de sábado é santo para nós, né? Ó, aqueles que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fazer alguma obra, aquela alma será ali eliminada do meio do povo. Você está dizendo que essas pessoas que fazem isso, ela está eliminada do meio da congregação dele. Por quê? Porque desobedeceu os 10 mandamentos. Ó. E o primeiro que eu li para vocês foi os 10 mandamentos. Lá, aquele é Êxodo 20 e o versículo... Qual era o versículo? Deixa eu ver aqui. Começa no versículo 1. Êxodo 20, começa no versículo 1, os 10 mandamentos. Tá lá a parábola dos 10 mandamentos. Ó, continuando aqui, ó. 6 dias trabalhará. Porém, o 7º dia é o sábado. O Senhor explica bem direitinho que o domingo não é o 7º dia, não. O 7º dia é o sábado. Que trocaram, entendeu? Tudo eles fazem para poder... A palavra do Senhor não vale para as congregações do Senhor, mas cabe vocês, povo do Senhor. Cabe a igreja do Senhor dar lugar a Ele, né? Ó. O sábado do descanso, 6 dias trabalhará. Porém, o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fazer algum trabalho, certamente morrerá. Você está vendo? O versículo 16, medita nesse versículo, ó. Guardarão, pois, o sábado, os filhos de Israel, certamente, celebrando e nas suas congregações, por aliança perpétua. Você está vendo? Isso aqui é uma aliança perpétua, a gente consagrar o dia do sábado ao Senhor. O último, entre mim e os filhos de Israel, será um sinal para sempre. A congregação do Senhor tem que fazer essa aliança aqui com o Senhor para sempre. Todo sábado tem que ser reservado para o Senhor. Por quê? Porque, além de ser uma aliança, como está escrito aqui, uma aliança, e é um sinal entre o povo e ele, entendeu? Porque em 6 dias trabalhará o Senhor porque em 6 dias fizera o Senhor o céu e a terra, e o 7º dia descansou e restaurou-se. Então, o Senhor descansou no dia de sábado, né? Mas a obra do Senhor, mesmo mas tu tá pregando na rede social, então é o ID do Senhor. Você vê que o Senhor curou no sábado, a palavra do Senhor nós podemos fazer no sábado, entendeu? O Senhor não quer que a gente faça outras coisas, deixando as coisas dele de lado, entendeu? O sábado tem que ser... Ah, deixa eu soltar outro pra vocês, que é justamente falando sobre as congregações. Eu já li esse pra vocês, agora eu vou ler o outro, tá bom? Deixa eu procurar aqui. Tá aqui, ó. É o 30, Êxodo 35, começa no versículo 1, vou até o versículo 3, 7, 3 versículos eu vou soltar para vocês referente ao Senhor falando sobre o sábado. Então Moisés convocou toda a congregação. O que é congregações? As igrejas, entendeu? Ó, dos filhos de Israel e disse, esta são as palavras do Senhor. Você está vendo? Essas são ordenanças de Deus. A ordenança do Senhor. O Senhor é Deus, entendeu? Ordenou. Essas são as ordenanças do... Estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Não é cumprida nas igrejas não, entendeu? Ó, 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vós será santo, o sábado do repouso ao Senhor.
todo aquele que nele fizer algum trabalho morrerá. Não acenderás fogo em não acenderá fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Então, nem o fogo do ali, né? Do fogão a gente pode acender, porque é fogo, não pode, entendeu? Então, tem o meu fogãozinho ali que é energia. Eu vou ligar ele para fazer as minhas coisas hoje, no dia de sábado. E vou proibir de acender ali, né? Porque é o sábado, só é o dia de sábado, entendeu? Nós não podemos acender fogo dentro das nossas moradas. Se o senhor pediu, tá mandado. Ele manda, né? Então, entreguei para vocês. Olha, isso aqui ele mandou para todas as congregações. Isso aqui foi a mensagem do Senhor para todas as congregações. Você vai só para aquele povo antigo? Não mesmo. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela é para sempre. Aqui falou, como eu li para vocês no versículo que? No versículo Êxodo 31, o versículo 12, está falando que ele mandou e é uma coisa para sempre, é uma aliança que ele tem com o povo para sempre. A aliança do Senhor, nessa durante o tempo, não é para sempre, entendeu? Que tem que ser cumprido, né? Não adianta a pessoa cumprir 10 coisas e faltar uma, né? Então, tem que ser todas as cumpridas. E entreguei para vocês sobre essa passagem, né? Agora, algo também que está dentro dos templos do Senhor. Olha como é que está o templo do Senhor. Deuteronômio 22, o versículo 5. Sobre a vaidade, ó. Não haverá traje de homem na mulher. A mulher não pode se vestir de calça nem tampouco de calção. Por quê? Porque o Senhor proíbe. Ele disse um não. Não haverá traje de homem na mulher. O Senhor disse que não pode a mulher se vestir de calça nem de short. E nem vestirá o homem traje de mulher. Porque qualquer que faz isso é abominação ao Senhor teu Deus. A pessoa vestiu calça, a mulher vestiu calça, então vestiu short. Ela está com abominação perante ao Senhor. Para com isso o templo do Senhor. Eu já entrei em templo, que as irmãs estão com a Bíblia debaixo do braço, de calça perante o Senhor. O Senhor disse que não, entendeu? Tá aqui, Êxodo não, é Deuteronômio 22, o versículo 5. Tá escrito, lê na tua Bíblia aí que tu vai ver. E como é que o Senhor quer que nós se vista, Mary, de vestido? Vou ler para vocês só um textinho. No Novo Testamento. Eu estava lendo agora no Velho Testamento, agora eu passei para o Novo. Efésios, deixa eu procurar aqui. Por quê? Porque o Senhor fala conosco. O céu, eu só quero. Cadê? Espera aí, deixa eu ver se é aqui. Como eu faço o vídeo pra vocês, a minha Bíblia é toda marcada. Por isso que eu procuro assim. É pra cá. Efésios. Tá aqui em cima. É 1 Timóteo 2. E o versículo 9, ó. Que do mesmo modo as mulheres se atravém em traje honesto. Já tá falando, ó. As vestes da mulher, ó. Com pudor e com modesta. Não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Você tá dizendo que nós temos que se vestir com vestido, menos vestido precioso. Vestidos caríssimos, nós não podemos fazer isso. Nós temos que se vestir com vestidos o quê? Então, até nisso o Senhor fala sobre nós, sobre as nossas vestes, né? Então, entreguei para vocês esse versículo das Santas Escrituras e encerrar esse vídeo para vocês. Olha,
Eu amo vocês, a noiva do Senhor está perante a noiva e o noivo, Senhor Jesus Cristo. Mãe enviou eu, Jesus enviou eu para pregar o evangelho a vocês, as pessoas que não aceitaram Jesus, as pessoas que estão afastadas do Senhor, para que vocês se voltem para o caminho dele, para a casa do Senhor, e as pessoas que estão dentro dos templos. O Senhor enviou a noiva dele perante a vocês, para chamar vocês o arrependimento, a transformação. Todos nós precisamos de transformação e mudança de vida. O Senhor fala, né? Eu falo que eu sou a noiva porque o Senhor me pediu em casamento. Eu já soltei esse sonho hoje pra vocês, né? Não adianta eu soltar mais nisso, senão eu vídeo aí. E o Senhor me pediu em casamento e eu disse um sim para o Senhor. O Senhor disse assim, tu me espera, eu vou voltar. E eu disse um sim para o Senhor. Então, o Senhor me pediu em casamento e eu disse um sim. A noiva do Senhor está perante vocês. Está o noivo e a noiva do Senhor. Eu estou através do meu Senhor para falar com vocês. Porque eu não conheço a Santa Escritura. Quem conhece é ele que nos dá os ensinamentos e a sabedoria, né? E Jesus ama vocês, o meu noivo maravilhoso ama vocês, eu também amo vocês. E obrigada, Senhor, por esse dia de sábado. Obrigada pelos teus cuidados. E vou encerrar esse vídeo com a oração. Por a oração do Pai Nosso, porque foi ela que o Senhor nos ensinou e é ela que eu vou passar sempre para vocês. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixa nós cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Vou continuar essa oração para interceder por vocês. Pai, essas pessoas que estão visualizando, guarda, livre e protege. Toca nelas para que elas procurem a salvação da alma delas, Pai, para que elas procurem o teu tempo, para que elas aceitem o sacrifício que tu fez por elas na cruz do Calvário. E também, Pai, intercedo por elas, Pai, para que o Senhor, Pai, livre elas de toda a obra do inimigo, que o inimigo veio para a terra para matar, roubar e destruir, mas tu veio para nos dar vida eterna e vida com abundância, estando do teu lado, estando nos teus cuidados. Por isso, Senhor, que eu peço a Ti, Pai, toma de conta dessas pessoas que estão nas redes sociais, que estão, Pai, visualizando os meus vídeos, que se inscreveram, toma de conta de cada uma delas, vai na saúde, vai na área da saúde, vai na área da vida espiritual, porque o mais importante que tudo é a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com o Senhor. E também, Pai, pela saúde delas, pelo caminhar delas para o trabalho, para a vida, o repouso deles em casa. E obrigada, Pai, pela Tua presença, pela Tua companhia. Você me perdoar, estou começando a ficar rouca, né? E, Pai, intercedo também por essas pessoas, Pai, os familiares delas, traz salvação para todos eles, Pai, que estão orando, escutando a minha oração dentro das suas casas. Traz transformação, traz cura, traz libertação, para que essas pessoas acolham a salvação da alma delas. São casais que procuram uma igreja e vocês para que se reconciliem com o Senhor. E essas pessoas que estão com o Senhor, que estão afastadas, que elas se voltem para a tua casa, Pai. Intercedo por elas também. E por essas pessoas que não te aceitaram, que eles aceitem a tua salvação, que tu consigas para nós na cruz do Calvário. Obrigada, Senhor, pela minha salvação. Obrigada, Pai, pelos teus cuidados. Obrigada, Senhor, pelos teus caminhos que tu nos concedeste, tu nos ensinaste, Senhor. Obrigada por tudo. E também, Pai, intercedo por essas pessoas que estão desses outros pais por fora. Traz, Pai, paz, amor e união para essas pessoas. E que elas vejam que o Senhor está às portas, que mais importante é a salvação da alma delas. Porque após aqui, Senhor, tem uma vida eterna para sempre. Que elas procuram o bom caminho, Senhor. Que elas procuram colocar a alma dela no caminho maravilhoso, para que eles não vão viver em tormento eterno. É isso que eu te clamo e te suplico. Também, Pai, pelo teu povo em Israel. Pai, o povo da promessa, protege, guarda e o livra e traz eles, que eles voltem para Ti, para que eles tenham uma aliança contigo, para que eles voltem a retornar a aliança que eles têm contigo, Senhor. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo Teu povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Guardai o dia de sábado. Mas não poupa ele das coisas do Senhor. Leva o ide do Senhor no dia de sábado. É uma aliança que tu tem entre Ti e o Senhor, né? E um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E vocês me perdoem, eu tô ruim, né? Mas assim mesmo que tô fazendo. É importante a gente fazer e o Senhor estando no controle de tudo. Jesus ama vocês, Jesus está chamando todos ao arrependimento, à transformação de vida, né? Se não fosse pecador, só na igreja nós se purificasse, só não tinha morrido por nós, porque já tinha um templo, mas Israel já tinha um templo, mas o Senhor teve necessidade de vir para poder que nós
caminhar com o Senhor, porque tinha um tempo, tinha pregação, mas o que? Tinha pecado, porque o Senhor pregava justamente para os fariseus e os saduceus. Então, o Senhor pregava para aquelas pessoas que estão nas igrejas religiosas, entendeu? Tem muita religião, mas o que? A santificação e a purificação e o amor está longe dessas pessoas. Por isso que o Senhor pregava dentro do templo, por isso que o Senhor nos ensinou a o que? Chamar o povo ao arrependimento, à transformação. Aqueles que estão dentro dos templos e os que estão lá de fora também, né? Como eu prego para todos vocês, como o Senhor me enviou, né? Jesus ama vocês, eu amo vocês, também te amo, Senhor, meu noivo maravilhoso. Tu és tudo que eu tenho nessa vida. Obrigado pela minha salvação. Eu confessei Jesus Cristo, eu fui atrás de Jesus. Me ofereceram ele, eu aceitei. Mas eu ia atrás de Jesus. Eu cheguei numa igreja assim, pastor, eu quero aceitar Jesus. Aí ele ficou assim, né? Eu disse, sim, pastor, já aceitei sim, mas eu quero aceitar Jesus. Eu indo atrás dele. Eu fui atrás deles e aceitei Jesus Cristo como suficiente salvador da minha vida. Não faz vergonha, não. Vá atrás da tua salvação. Porque a passagem é só tu e o Senhor, entendeu? Quando sair dessa terra. Tu vai estar perante a ele. Nego aqui vai ser negado, como eu já li nos meus vídeos, deixo tudo bem abertamente. E o Senhor, Jesus fala abertamente sobre o inferno. Tira a tua alma do canto desse. Deixa eu soltar um textinho pra vocês justamente sobre ele, né? Justamente sobre isso, né? Eu já encerrei o vídeo, mas eu vou soltar esse versículo pra vocês, que é... Já foi feito por livro do Velho Testamento. Tá bem aqui, não, aqui não. É em Mateus... Deixa eu procurar aqui que eu vou soltar pra vocês. Jesus falou muito no no Novo Testamento sobre o inferno. Até na parábola das bodas do cordeiro ele também fala sobre as trevas, né? As trevas você já sabe, né? Eu vou soltar pra vocês aqui, principalmente no dia do arrebatamento, ó. Começa no versículo... Mateus 13, e o versículo começa no versículo o quê? No versículo 28. Bora começar logo no versículo 28 para vocês entenderem, ó. E eu vou soltar essa parábola inteira para vocês, ó. E explicando da parábola do joio. É duas pessoas que tem na casa do Senhor, ó. Então, tendo desperdido a multidão, foi Jesus para casa. Ele estava conversando com o povo, com a congregação dele, ele despediu e foi para casa. E chegando aos pés dele, seus discípulos, dizendo, Senhor, explica a nós a parábola do joio do campo. Não entenderam. Muitas pessoas na congregação, os pastores lêem as Santas Escrituras, mas elas não entendem. Ó, e tem vergonha de perguntar ao pastor, né? Pastor, explica isso aí que tu falou, porque o pastor lê umas carreiras medonhas e não dá pra entender, tem que explicar esse versículo por versículo, ó. E ele respondeu, disse, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Quem semeou a Santa Escritura foi Jesus. Ele morreu lá na cruz do Calvário, deixou a palavra dele escrita aqui na face da terra e o sacrifício dele por nós. O campo é o mundo, é as pessoas que estão no meio do mundo. O campo é o mundo, as pessoas, as almas. Ó, a boa semente são os filhos do reino. Quem são os filhos do reino? É eu e é você, que prega a palavra de Deus, né? Que nós recebemos, como tem lá escrito, né? Ele semeou, a terra que colheu a semente, ela fez uma linda árvore, ela deu fruto, deu 30 frutos, 80, então tem essa também parábola, né? Então, tô explicando pra vocês, né? Ó. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino, que somos que nós, né? Ó. Os joios são os filhos do maligno. Você está dizendo que tem pessoas na congregação, tem os filhos de Deus, tem os filhos do maligno, né? Ó. O inimigo que o semeou é o diabo. Glória a Deus. A ceifa é o fim do mundo. Glória a Deus. Você está vendo? A ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Os anjos que vai vir para a terra, que vai tirar nós da terra. Assim como o joio é colhido e queimado queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Então, o Senhor já está dizendo que o joio vai ser colhido para ser queimado. Cuidado para que você não seja joio, seja trigo. Como ser trigo mesmo? É obedecer, não é joio,
Pois tem que obedecer a palavra de Deus. O Jô, ele não obedece a Deus. O inimigo obedeceu a Deus? Pois então. Os filhos dele obedecem a Deus? Não. Pois então, se tu obedece a palavra de Deus, tu é filho de Deus, entendeu? É muito simples de entender, ó. Mandará o filho do homem, aqui é Jesus, no dia do arrebatamento, ó. Mandará o filho do homem aos seus anjos, e ele colherão do seu reino todos os que causam escândalo e os que cometem iniquidade. Isso aqui é no dia do arrebatamento. O Senhor vai juntar dois tipos de pessoas, o joio e o trigo, e lançá-lo na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Igualmente a parábola das bodas. Você vê que tem essa mesma frase na parábola das bodas. E presta atenção. Aqui vai ser pegar essas pessoas e colocar numa fornalha de fogo. Livre a tua alma disso. Seja um filho obediente. Porque o Pai corrige todos a quem Ele ama. Ó. 40, que é o último. 43. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Encerrei para vocês, você está vendo? Tem outros cantos também que o Senhor fala justamente, abertamente sobre esse canto, né? E o Senhor fez esse canto. Quem fez foi Deus mesmo. Mas Deus não fez para as almas dele, não. Deus fez para o diabo e os seus anjos. Entendeu? E as pessoas que desobedecem, então vão para lá por desobediência. Porque Deus nos ensinou nós o quê? O Messias veio nos ensinar nós a obedecer a Deus. Por isso que aquele versículo ali para vocês, né? Já passei demais. Toda vez que eu tô passando demais, tá repreendido. Em Mateus, tem aqui falando, ó, em Mateus, ó. Os que o quê? Deus fez o inferno, né? Foi para o diabo, não foi para o ser humano, não. Mas presta atenção, ó. Nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, tá dentro do templo, tá fazendo a vontade de Deus, tá cumprindo tudo que tá escrito, pode ter certeza que vai o quê? Comparecer perante a Ele, né? Porque tá fazendo a vontade de Deus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônio? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Essas pessoas estão dentro do templo, elas estão curando, elas estão fazendo maravilha, curando, expulsando os demônios, profetizando o nome do Senhor, mas estão com pecado. Presta atenção, avaliai vocês mesmos, entendeu? Jesus, meu noivo, está chamando vocês ao arrependimento. E a noiva do Senhor também, do mesmo jeito, está abrindo a minha boca, falando com a igreja, que é a casa do meu Senhor, que eu a amo, falando com vocês, né? E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartar a voz de mim, vós que pratica a iniquidade. Aqui o Senhor está falando com o povo dele, dentro da congregação dele. Porque não está fazendo a vontade de Deus. Se não está fazendo a vontade de Deus, olha o que é que vai escutar dele. É para vocês escutar isso dele? Não? Pois então. Mas a mensagem do Senhor para vocês foi entregue sobre isso. Olha, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui. Guardai o dia de sábado. O dia de sábado é você e o Senhor, a aliança que vocês têm perante o Senhor. E é uma aliança para sempre. Uma aliança perpétua. Uma aliança perpétua porque não tem fim, entendeu? E é para sempre, como eu li para vocês lá em Êxodo 20, começando no versículo 8, falando do dia de sábado, que o sétimo dia, a pessoa diz: o sétimo dia é o domingo. Não é o domingo, é o sábado. O que está escrito nos 10 mandamentos é o sábado. E o Senhor disse em Mateus 24, versículo 35, passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O Senhor deu garantia para nós, que a palavra dele não passa, ela se cumpre. E eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui.